Sucesso é uma ciência. Do mesmo modo que você aprende física, que você aprende química, que você aprende biologia, você pode aprender a ser bem-sucedido, que é diferente de ter sucesso. Não é a mesma coisa. Você pode ter um jogador de futebol que tem muito sucesso jogando futebol, mas você vai ver a vida pessoal dele é toda comprometida, toda confusa. Então, essa pessoa tem sucesso jogando futebol, mas não é uma pessoa bem-sucedida na vida. Para ser bem-sucedido na vida, você tem que trabalhar em várias áreas. Na área pessoal, na área profissional, na área financeira. Não é uma coisa só. Na área familiar, na área social, na área de amizade. Então, existe todo um processo. É completo. Essa é a diferença. Ter sucesso é uma coisa específica, mas aí você deve estar pensando, eu tenho que nascer em berço de ouro? Não, pelo contrário. As pessoas bem-sucedidas na vida, em geral, tiveram uma infância difícil. 85% das pessoas que se consideram bem-sucedidas no Brasil vieram de família humilde, ou seja, trabalharam com alguém, foram empregados, passaram por tudo isso. Então, você não está condenado a ser quem sempre foi. O seu passado, ele é conhecido, mas ele é imutável. O que aconteceu, aconteceu. O seu futuro, ele é desconhecido, porém imutável. O seu futuro não está escrito ainda. Você pode estar começando a escrevê-lo hoje. Então, isso faz uma diferença muito grande. Você entender essa perspectiva do amanhã. Nós somos os únicos animais no planeta Terra que temos a habilidade de transcender. Isso significa começar de novo. Não interessa onde você nasceu, não interessa a criação que você teve na infância, não interessa o que você fez ou deixou de fazer até o dia de hoje. Você pode amanhã abrir um livro novo, começar a primeira página. Isso chama transcender. Mas para fazer isso, nós temos que ter algumas modificações, que nós carregamos, você, eu, todo mundo, uma série de crenças. E o nosso modus operandi, o nosso operacional, é baseado nas nossas crenças. E essas crenças, muitas vezes, são desfavoráveis. Elas não estão nos trazendo os resultados desejáveis. Uma crença torna-se obsoleta quando ela não está nos proporcionando aquilo que nós queremos. O que é evoluir? É eu ir eliminando as crenças obsoletas que não estão me trazendo mais os resultados desejados. Nós não precisamos reinventar a roda. Eu digo que o segredo aqui é fazê-la girar mais depressa. E alguém já veio antes, estudou tudo isso. Napoleão Hill fez um estudo e pesquisou milionários, pessoas bem-sucedidas. Não só na parte de dinheiro, mas na parte de família, na parte de saúde, etc. E ele conseguiu identificar quais são os denominadores comuns que essas pessoas ditas bem-sucedidas têm. Ora, você quer ir para sucesso. Eu quero saber de onde você está saindo. Se você não tiver noção clara, precisa, de onde você está saindo, fica praticamente impossível você atingir o sucesso que você está buscando. Então, a primeira coisa que nós temos que saber é o seu grau de autoestima. Então, eu vou fazer um questionário aqui muito simples, muito simples. Nós vamos pegar 5 áreas da sua vida. Nós vamos pegar a sua saúde, a sua família, as suas finanças, a sua vida profissional e as suas amizades. E para cada uma dessas, especificamente, à medida que eu vou conversando, você vai dar uma nota entre 1 e 10. E depois nós vamos somar essas notas. E aí você vai ver o que acontece. Então, vamos começar com a primeira, saúde. Você deve conhecer gente em 30 anos que não adoece. Você deve conhecer gente que todo dia está doente. Então, você vai ter que avaliar a sua saúde. Se você é o tipo de pessoa que não adoece nunca, está sempre bem, você vai dar nota 10. Você é totalmente saudável. Se você é uma pessoa que está doente todo dia, você vai dar nota 1. Então você tem aí entre 1 e 10. Você vai ter que escolher qual a nota que você acha de 1 a 10. Quanto você daria para a sua saúde? Se você é uma pessoa que tem vício, que fuma, que bebe, que usa drogas ilícitas, o que for, claro que isso aí vai cortando a nota. Você tem que perguntar ao seu inconsciente aí e determinar qual a nota que você tem para a sua saúde. Ou para a sua família. Quando eu digo família, é o núcleo familiar. Os pais, os filhos, os irmãos, os cunhados. A sua família como núcleo, de 1 a 10. Que nota que você daria? Se é uma família ideal, perfeita, não tem nada para mudar, é 10. Então você primeiro deu a nota para a sua saúde. Você agora está dando a nota para a sua família. Agora vamos para as suas finanças. Como é que é a sua vida financeira? Como é que é a sua conta bancária? Você perdeu o emprego hoje. Se você parar de trabalhar hoje, você teve um acidente, você ficou doente. Quanto tempo vai durar o dia? E você mantendo o mesmo estilo de vida. Isso tem um nome, isso é chamado abastança. Abastança é o número de dias que você vai poder manter o seu padrão de vida se você interromper seus rendimentos. Você parar de ganhar dinheiro. Você já ganhou o suficiente para o dinheiro trabalhar para você. Porque o dinheiro é um excelente empregado, um péssimo patrão. Se você trabalha para o dinheiro, meus pêsames. Se você coloca o dinheiro para trabalhar para você, tudo certo. Que é isso que o dinheiro sabe fazer bem, trabalhar para você. Então, qual é a sua vida financeira? Você é o tipo de pessoa que pode ficar, não interessa o quanto que você viva,
agora para frente, você vai ficar sem trabalhar e o que você tem ou se acumulou vai render o suficiente para manter o seu padrão de vida, nota 10. Se você está devendo, está gastando mais do que você está ganhando, ou até ganhando igual, você está pedalando igual a bicicleta que está pedalando, agora que você parar de pedalar, você cai, está ganhando e gastando, ganhando e gastando, e não existe abastança, você vai dar uma nota perto de 1. Não sou eu que vou escolher essa nota, é você. Do mesmo jeito que escolheu uma para a saúde, escolheu uma para a família, agora você está escolhendo uma para a finança. Mas agora vamos para o seu trabalho, sua vida profissional. Deixa eu fazer uma pergunta muito simples para você. Se você ganhasse amanhã US$ 1 milhão na loteria, depois de amanhã, você ia continuar fazendo a mesma coisa profissionalmente que você faz, ou você ia mudar? Se você ganhando US$ 1 milhão amanhã, depois de amanhã, você estaria fazendo exatamente o mesmo, significa que você está em total congruência com a sua atividade profissional. Então, aí você merece um 10. Tá? Agora, se você está contando os dias para a aposentadoria, isso significa que você não está satisfeito com o que você está fazendo. Aí você merece dar para sua nota 1 ou 2. Bom, nós demos a nota para a saúde, demos a nota para a família, demos a nota para a finança, demos a nota para trabalho. Eu tenho mais uma nota, que é amizades. Eu não estou falando de conhecido. Estou falando de amigo, com quem você pode contar, quem você sabe que vai te ajudar. Se você morresse hoje, quem é que viria no seu enterro amanhã? Uma boa pergunta para ver quem está perto de você, quem está cuidando. Então, na amizade você tem duas coisas. Primeiro é a quantidade de amigos e segundo é a qualidade, a profundidade. Tá? Às vezes é muito mais importante você ter menos amigos e de qualidade melhor, mais profunda amizade. Então agora você tem uma nota para você, para sua saúde, para sua família, para suas finanças, para sua vida profissional e para sua amizade. Soma essas 5 notas, por favor. Só vou usar um exemplo aqui para lhe ajudar. Vamos supor que eu dei 7, 7, 7, 7, 7, somei 7 5 vezes, dá 35. Eu pego esse número e multiplico por 2, dá 70. Significa que eu estou operando o potencial da minha autoestima em 70%. Faz aí, vamos ver o que acontece. Soma essas 5 notas, faz o somatório, divide, ele multiplica por 2. Agora você sabe de onde você está saindo. Então vamos supor, se eu estou saindo de 70%, significa que eu estou usando 70% da minha autoestima. 70% do potencial da minha autoestima. Se agora eu pego esse potencial e aumento para 72, 73, vai fazer uma diferença absurda no resultado. Uma pequena diferença no desempenho traz uma tremenda diferença no resultado. Um cavalo que chega em primeiro lugar comparado com um cavalo que chega em segundo, a diferença é de nariz. Mas o primeiro vai ser lembrado para sempre e vai ganhar muito mais porque ganhou o prêmio. E o segundo, que é uma diferença de nariz, ninguém vai lembrar quem chegou em segundo. Isso é medido em milímetros e em frações de segundo. Uma pequena diferença em desempenho traz uma tremenda diferença em resultado. Se você comparar um indivíduo pobre, fracassado, um indivíduo milionário, bem-sucedido, eles levantam mais ou menos na mesma hora, eles vão dormir mais ou menos na mesma hora. Então você vê que não tem muita diferença entre um e o outro, mas o que o outro está fazendo, pequenos detalhes feitos constantemente, em pontos estratégicos, faz todo o diferencial. Aí você descobriu que você está, sei lá, operando 60% da sua autoestima. Aí você pergunta para mim assim, como é que eu faço para melhorar? Aí vem um ponto crucial. Vou te mostrar 3 coisas que você tem que fazer. A primeira coisa é você desenvolver uma capacidade de visualização. Não daquilo que você não quer, mas daquilo que você quer. Se você se concentra naquilo que você não quer, em vez de concentrar naquilo que você quer, é como se você estivesse dirigindo um carro olhando pelo retrovisor. Você sabe de onde você está vindo, mas você não sabe para onde você está indo. Então, Einstein dizia que a imaginação é mais importante do que o conhecimento. Todas as vezes que houver uma disputa entre conhecimento e imaginação ganha. Então você tem que aprender a imaginar a situação que você quer. Ela tem que existir primeiro no seu cérebro. Vou dar um exemplo. Você sonha em adquirir uma casa nova. Você tem que ver quantos cômodos ela vai ter, onde ela vai ser construída, que cor que vai ser a parede de fora, que cor que vai ser a parede de dentro, quantos quartos, quantos banheiros, que mobília que você vai colocar, que tapete. Você vai criando na sua mente essa casa nova. Quanto mais especificidade, mais característica, mais detalhe você colocar, mais fácil vai ficar criar. Porque tudo que existe no universo físico foi criado 2 vezes. Você quer ver? Vou pegar essa caneta aqui. Isso passou pela mente de alguém. Olha aí ao seu redor. Escolha qualquer objeto que você viu. Qualquer um, faz diferença. Isso aí passou pela mente de alguém. Então tudo que existe no universo físico, primeiro existiu na mente de alguém, para depois se manifestar no universo físico. Então você tem que aprender o processo da visualização. E é muito simples. É você fechar os olhos e concentrar
concentrar naquilo que você quer, na sua área de saúde, na sua área de família, na sua área profissional, assim por diante, nas áreas mais importantes da sua vida. Você tem que aprender a visualizar. Isso é a primeira coisa. Mas não para aí. Você já percebeu que desde que eu comecei a falar, conversar com você, e dentro da sua cabeça aí tem um diálogo interno aí que está conversando com você o tempo todo? Muitas vezes coisas você concorda, muitas coisas, tem algumas coisas que você discorda. Existe uma conversa aí dentro da sua cabeça. Tem uma voz aí dentro da sua cabeça. Essa voz que está perguntando que voz é essa aí. Então para escutá-la. Ela é uma voz amigável ou não? Você tem ela como amigo ou é uma pessoa que está te criticando? Pode ser a voz sua mesmo, pode ser a voz do seu pai, pode ser a voz da sua mãe, mas existe aí dentro um diálogo interno que faz uma diferença enorme na sua vida. Você nunca deixou de fazer nada porque o seu braço doeu, porque a sua cabeça doeu. Você deixou de fazer alguma coisa porque entre o seu ouvido, no ouvido direito e o seu ouvido esquerdo, surgiu uma voz para o outro. Então, o diálogo interno, que diálogo você tem? Então, quando aparece um diálogo negativo, você tem que falar cancela, cancela, cancela. Deixa eu te falar mais uma coisa. O modo como você carrega o seu corpo. Qual é a sua postura? Vai para um shopping aí na sua cidade e fica observando as pessoas passarem. Vai ter gente que vai passar com o pescoço ereto, olhando para o horizonte, né? E vai ter gente que vai passar cabisbaixo, olhando para o chão. Se você estiver numa sala e entrar um rei, uma rainha, um príncipe, uma princesa, mesmo que você não saiba que é um rei e uma rainha, você vai ver que a pessoa que entra tem majestade. O que significa ter majestade? Ela anda com a postura ereta. Ela aprendeu desde criança, o mordomo me ensinando que ela tinha que andar equilibrando um livro. Então, no momento que eu coloco o meu corpo esticado, imaginando que tem um gancho vindo do céu, puxa a minha cabeça, o meu pescoço estica, meus ombros relaxam, eu entro em contato com a inteligência universal, esse fluxo que tem aí de inteligência. E com isso, eu melhoro a minha autoestima. Então, para eu melhorar a minha autoestima, eu tenho que saber fazer a visualização, eu tenho que saber o diálogo interno, tenho que cancelar aquilo que é negativo, que isso é um problema muito sério. Você quer ver que coisa interessante? Porta, na hora que você pensou, numa porta, né? Vaca, na hora que você pensou, numa vaca. Gaveta, na hora que você pensou, numa gaveta. Agora eu vou falar assim, ó, não, você viu o vazio que deu aí? Não existe representação linguística para a palavra não. Então, se eu falar para você assim, quer ver, ó? Não pense azul, tudo que você está pensando. Não pense numa maçã, nem verde, nem madura, nem com casca, nem sem casca. Olha o que você está pensando. Porque como o não tem representação linguística, o que vem depois do não é que vale. Não perturbe a sua irmãzinha. A mãe está falando para a criança. E ela continua perturbando a irmã, porque a mãe está mandando ela perturbar. Aí a mãe vai dizer assim, mas eu preciso educar meus filhos. Como é que eu faço? Você solicita que seu filho, o que você quer dele, não o que você não quer. O que você quer que a criança faça com a outra? Que trate ela bem. Então você fala assim, trate bem a sua irmãzinha. Você tem que expressar o que você quer e não o que você não quer. E isso funciona também o diálogo interno. Nós somos julgados na vida por 4 coisas. O que você faz, sua aparência, o que você diz, como você diz o que você diz. Você pode ir numa festa, você começa a conversar com alguém, você pode marcar no relógio, menos de 5, 10 minutos, um pergunta para o outro assim, o que você faz na vida? O modo como você responde faz toda a diferença. Eu posso ter 2 pedreiros colocando tijolo. Eu chego para o primeiro pedreiro e pergunto, o que você faz na vida? Ele diz, eu sou pedreiro. Eu coloco um tijolo em cima do outro. E você? Eu também sou pedreiro. Estou construindo o Maracanã, que é o maior estádio de futebol do mundo, e vai ficar aqui para a posteridade. Olha que interessante. Os 2, fisicamente, fazem a mesma coisa. Colocam um tijolo em cima do outro. Só que um só vê aquilo como trabalho e o outro tem uma perspectiva maior. Então, esse outro não vai ser pedreiro muito tempo. Logo, logo, ele vai ser um construtor. Segundo, você é julgado pelo que você diz. Você é julgado pela sua aparência. Você quer jogar no Flamengo? Não apareça lá com o uniforme do Fluminense. Você quer servir exército? Não apareça lá com o uniforme da Marinha. Então, você tem que estar adequadamente vestido para a ocasião. Se eu vou dar aula de sucesso, você tem que estar vestido para o sucesso, entendeu? Então, você pode estar assistindo aí de jeans, do jeito que você quiser. De bermuda. Eu não. Eu estou aqui dando aula sobre sucesso. Então, eu estou com o uniforme do sucesso aqui para você. Então, a aparência é muito importante. Você é julgado pela sua aparência. Você é julgado pelo que você diz. Enquanto você não disse nada, ninguém sabe se você é inteligente ou deixa de ser. No momento que você falou e falou besteira, não tem jeito de voltar atrás. Uma flecha lançada, ela não retorna mais. Foi lançada. Uma palavra falada, ela não pertence mais a você, ela foi lançada para o mundo. Então, se você não está certo do que você vai falar, morda a língua, cuidado com o que você fala. E não é só o que você diz, é como você diz o que você diz. 2 indivíduos podem falar a mesma coisa e a repercussão ser totalmente diferente.
Tem uma frase que diz assim, ó, o cantor é mais importante do que a canção. Se você é fã do Roberto Carlos, ele tem uma canção que toca o seu coração, aquela mesma canção cantada por um cantor que você não gosta, não vai ter o mesmo impacto em você. Então você vê que não é só quem é o que você está dizendo, é quem está dizendo o quê? Como que a pessoa diz o que ela diz? Isso faz a diferença. Pois é, você não faz um bolo só com farinha, nem só com manteiga, nem só com ovo. Claro que a manteiga é importante, o ovo é importante. É importante, é necessário, mas não é suficiente. O bolo do sucesso que nós estamos fazendo essa noite, ele tem 6 ingredientes. O primeiro ingrediente é a autoestima, o segundo é a comunicação, e agora vem metas, vem atitude, vem trabalho, e vem a ambição. Quando você coloca esses 6 ingredientes juntos, com paciência e persistência, que são as características do profissional e que o amador não tem. O amador quer tudo para ontem, só que a natureza não funciona assim. O amanhecer só vem depois da noite toda ter passado. Você planta uma semente, no dia seguinte ela não é uma planta, ela continua sendo uma semente, começando o seu processo de germinação, mas continua sendo uma semente. Então eu tenho que entender ir no caminho certo e tem que dar tempo para que isso ocorra. Porque muitas vezes a pessoa desiste antes da coisa acontecer. Por isso que a paciência e a persistência, Roma não foi construída em um dia, fundamental. Eu queria conversar com você agora sobre meta. Então, primeiro nós vamos aprender a transformar um sonho numa meta e depois nós vamos aprender a transformar uma meta em realidade. Como é que eu transformo um sonho numa meta? Eu transformo um sonho numa meta colocando uma data. Tudo aquilo que você colocou na categoria de algum dia não vai acontecer. Sabe aquele livro empoeirado que você tem na prateleira da sua casa? Você disse que algum dia você vai lê-lo? Tem 4 anos que você comprou, ele está lá. Porque não existe algum dia no calendário, certo? Te obedece. Você diz assim, tá bom, o dia que algum dia chegar a gente vai fazer isso. Mas não tem algum dia no calendário, nunca vai acontecer. Então, no momento que eu coloco uma data, faz toda a diferença. Você tem que aprender a pôr data nos seus sonhos. No momento que você coloca a data no sonho, ele deixa de ser sonho e passa a ser meta. E o universo começa a conspirar a seu favor. Mas aí você transformou o sonho na meta, mas você precisa transformar a meta em realidade, que é outra história. Você não pode parar só na meta. Primeiro eu quero dizer para você que a importância da meta não é necessariamente atingi-la, mas colocar você em movimento. Porque, quem sabe, alguma coisa mais importante vai ocorrer nesse caminho. Você quer ver? Vou te provar. Pense nas 3 coisas mais importantes que ocorreram na sua vida até hoje. Desde que você se entende por gente, até hoje. O que aconteceu de mais importante? 3 eventos. Seu casamento, o nascimento do seu filho, sei lá, o que você achar. Sua promoção, você passar no vestibular, você se formar. Tem muita coisa importante na sua vida. Mas você vai perceber que pelo menos 2 dos 3 não foram planejados. Você não levantou um dia e disse assim, hoje eu vou conhecer uma pessoa por quem eu vou me apaixonar, por quem eu vou me casar. Não foi assim, foi? Você foi em algum lugar, se apaixonou, se casou. E esse trabalho que você tem aí? Você é empregado numa empresa, você levantou um dia e disse, hoje eu vou me empregar nessa empresa. Não, você viu um anúncio, alguém te convidou, você foi fazer uma entrevista, levou o currículo, foi aprovado, você está contratado. Olha que interessante, eu tenho que ter metas para me colocar em movimento, mas eu tenho que estar com a mente preparada para coisas melhores. Né? Pode ser que outras oportunidades, mais importantes que aquela que você está focando, vão surgir na sua vida. Você tem que ter essa flexibilidade. E essa meta, ela não pode ser uma coisa só. Tem que haver diversificação. Não ponha todos os seus ovos numa mesma cesta. Alguém vem, carrega a cesta, você fica sem ovos. Então você tem como profissão mãe, que é a profissão mais nobre que tem no planeta Terra. Ser mãe. E você se dedica integralmente a ser mãe. Olha o risco que você está correndo de ser só mãe. Um dia, seus filhos vão crescer e vão embora. A gente cria filho para o mundo. Eles não ficam com a gente. Eles vão cuidar da vida deles. E aí o que você vai falar? Ah, mas agora eu me sinto vazia. É a síndrome do empty nest, a síndrome vazio. É a mãe que dedicou a vida inteira só aos filhos. Os filhos cresceram, foram cuidar na vida deles e a mãe se sente sozinha. Então, por isso, você tem que ter uma diversidade. Você tem que ter uma meta financeira, você tem que ter uma meta profissional, você tem que ter uma meta social, você tem que ter uma meta familiar, você tem que ter uma meta de saúde.
O que adianta eu ganhar muito e me infartar aos 40 anos? Não vale a pena, eu não vou levar nada para o túmulo, caixão não tem gaveta, mortalha não tem bolsa. O que adianta ganhar esse dinheiro todo e ir embora e não aproveitar? Então eu tenho que ter metas de lazer, eu tenho que diversificar minhas metas. Isso é muito importante você colocar isso. E essa meta tem que ser relembrada, ela não é só no dia 31 de dezembro que você pensa nela e está tudo resolvido. Não, você tem que relembrá-la todo dia. Os orientais pegam um boneco chamado Daruma, não sei se você conhece, e pintam o olho do boneco, pintam o olho direito do boneco. E aí fica faltando pintar o olho esquerdo. E coloca aquele em cima da mesa. Aquele boneco representa uma meta, comprar uma casa nova. Então, toda vez que ele olha para aquele boneco, mesmo que seja com a visão periférica, sem estar concentrado, aquilo é um lembrete. Ó, você falou que vai comprar uma casa nova. E aí, quando ele compra a casa nova, ele vai lá e pinta o outro olho do boneco. Se eu entrar numa casa de um oriental, você vai ver que existem vários darumas na sala, muitos com os dois olhos pintados e alguns com o olho só pintado. Porque a meta, ela tem que ser relembrada, ela tem que ser sua. Por que você vai estudar medicina? Porque o papai gosta. Então fala para o seu pai fazer o vestibular. Você tem que fazer uma coisa sua. Já é difícil nadar contra a correnteza. Imagine com a pedra no pescoço. Se você está fazendo algo porque a sua vovó, ou seu papai, ou a sua mamãe quer, isso aí não funciona. A meta tem que ser sua, só sua. Tá? Você tem que satisfazer você. Você veio aqui para viver a sua vida. Você e seus pais são pessoas diferentes, com vidas separadas. Você e seus filhos são pessoas diferentes, com vidas separadas. Um dia eles vão embora. E você também tem que deixar os seus pais. Tem que deixar eles cuidar da vida deles. Você tem que apoiar, não é ajudar. Ajudar é fazer por eles. Cada um está aqui para viver a sua própria vida. Então você tem que tomar muito cuidado na qualidade de metas que você tem. Quais são as metas que você quer colocar lá. Certo? Eu queria discutir com você agora uma coisa chamada atitude. A atitude que você tem na vida faz uma diferença enorme no resultado final. E essa atitude depende do paradigma que você vive. Você imagina um peixe que nunca saiu da água. Ele não sabe que ele vive na água. Porque para ele saber que ele vive na água, ele tem que experimentar o que não é água, para saber que ele vive na água. Então, se você vive num paradigma e você nunca saiu dele, você não sabe que você vive num paradigma, você pode estar limitado. Quando o paradigma era que a Terra era plana, era impossível você fazer uma viagem de volta ao mundo numa Terra plana. Quando o conceito mudou da Terra ser plana para a Terra ser redonda, agora você é capaz de fazer uma viagem de volta ao mundo numa Terra redonda. A mudança de paradigma multiplica as possibilidades. O que é impossível para você hoje é impossível no paradigma que você está operando. Porque no momento que você muda o paradigma, isso que é impossível torna-se possível. Fazer uma viagem de volta ao mundo na Terra plana era impossível. No momento que a Terra ficou redonda, tornou-se possível. Olha que interessante. O que é impossível hoje na sua vida é impossível baseando-se no paradigma que você vive. E você tem que parar de se preocupar com o que o outro pensa a seu respeito. O que o outro pensa a seu respeito não é seu problema, é problema do outro. Pode pensar o que quiser, como você também pode pensar o que quiser. Se você tem que dar satisfação para todo mundo daquilo que você está fazendo, você não está vivendo a sua vida, você está vivendo a vida dos outros. Então você ter uma atitude positiva, você ter uma atitude otimista, faz toda a diferença. Otimismo sozinho não resolve, pessimismo atrapalha. Então eu não estou dizendo que só ser otimista resolve. Você pode, inclusive, ser otimista demais. Eu estou falando quando você entra numa coisa para fazer, para você pensamento seguinte, que vai dar certo. Porque se você entrar em campo já pensando que você vai perder, você não vai ganhar jogo nenhum. O time que entra em campo achando que vai perder não devia nem jogar, não devia nem entrar em campo. Então, quando você começa um projeto, você tem que colocar toda a energia nesse projeto como se fosse dar certo. Que aí a chance de dar certo é muito grande.
E eu quero passar para você com a mensagem que os nossos problemas são os nossos melhores amigos. Você não sabe o que é. Um problema pode revolucionar a sua vida. Você perdeu o seu emprego, pode fazer você virar empresário, sabia? O próximo é o trabalho, dedicação ao trabalho. Então eu tenho a autoestima, eu tenho a comunicação, eu tenho a atitude, eu tenho a ambição, eu tenho as metas, eu tenho ao trabalho e eu tenho a ambição. Então o trabalho é o seguinte, o trabalho, você passa 50% da sua vida acordado trabalhando. Se o dia tem 24 horas, você passa 8 horas dormindo, você passa 8 horas trabalhando, então o dia tem 24, se dormiu 8, sobraram 16. Você tem 16 horas para viver. 8 horas você passa trabalhando, você passa a metade da sua vida acordado trabalhando. Se você não se autorrealiza no seu trabalho, você está jogando fora a sua vida. Pelo menos 50% da vida, porque os que o tempo está dormindo não conta. Então você tem que fazer algo que lhe traga autorrealização. Aliás, as pessoas que trabalham, o que elas querem? Elas querem, na ordem que eu vou te falar, elas querem autorrealização, elas querem se autorrealizar, elas querem um bom pagamento e elas querem oportunidade de crescimento. Você pode ver que se você for numa empresa que te paga mal, você também não vai ficar lá. Mas que paga bem, mas você não te deixa você se autorrealizar, você se cansa. E se você está lá e não é promovido, e não é estimulado, se larga para procurar coisa melhor. Então, isso é muito importante. O ideal mesmo é você chegar um dia e trabalhar para você. Aliás, você sempre trabalha para você. Porque a empresa pode te dar a mesa, pode te dar o telefone, pode te dar o salário no final do mês, mas quando você melhora, você está melhorando. O dia que você sair dentro da empresa, você vai levar essa melhora com você. O Napoleon Hill, estudando os milionários, ele chegou à conclusão que 85% dos milionários, antes de serem milionários, eles trabalhavam com alguém. Só que eles trabalhavam com a seguinte atitude: eles trabalhavam como se a empresa fosse deles, eles faziam render como se fosse deles, eles gastavam como se fosse deles, eles administravam a empresa como se fosse deles. O dia que eles abriram a deles, eles sabiam o que é ser dono de empresa. O que a maioria dos funcionários faz? Eu sou apenas um empregado aqui, eu não vou me esforçar. O dia que eu tiver a minha, aí sim. Só que perdeu a oportunidade, nesse período, de aprender a ser dono de empresa. Então, você está sempre trabalhando para você. Falta só uma coisa: ambição. Lembra o japonês, Kaizen. A palavra Kaizen, no Japão, significa melhora contínua. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor que hoje. A palavra Kaizen pegou o Japão em 1945, Hiroshima, Nagasaki, tudo destruído, 40% do Japão destruído. Hoje ele está entre as 5 melhores países do mundo per capita. Você tem uma ideia. Quer dizer, de 40% destruído entre os 5 melhores do mundo per capita, trazido por uma filosofia chamada Kaizen. Sempre melhorar, melhora contínua. Você diz para mim assim: eu não quero mais nada na vida. Eu digo: então está na hora de você morrer, porque você está aqui para aprender. Aliás, quando você morrer, quando você transcender, quando você mudar o seu endereço cósmico, e quando você chegar lá do outro lado, eles vão te fazer 3 perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: o que você aprendeu lá? Isso aqui é uma escola, nós estamos aprendendo. A segunda pergunta é: como que a sua passagem pelo planeta Terra fez um lugar melhor para aqueles que virão depois de você? E terceiro, mais importante de tudo, eles vão lhe perguntar: você custou mais do que contribuiu ou você contribuiu mais do que custou? Aliás, eu recomendo para você, quando você coloca a sua cabeça no travesseiro para dormir à noite, que você faça a seguinte pergunta para você mesmo: eu custei mais do que contribuí ou contribuí mais do que custei hoje? E esse hoje vai sendo somado, vai sendo somado, vai sendo somado. Verdade? Então isso é importante você levar isso em consideração. Eu quero deixar bem claro para você que a vida é uma sequência de olá e até logo. Para você dar o próximo olá, você tem que dar o até logo. O grande olá da sua vida, você não está lembrado, mas você deu quando você chegou aqui no planeta Terra. Você chegou aqui chorando e todo mundo que estava aqui para te receber estava sorrindo.
Eu espero que quando você morrer, quando você transcender, quando você mudar seu endereço cósmico, aconteça exatamente o contrário. Você vai sorrindo, porque você cumpriu a sua missão aqui, e quem ficar aqui vai ficar chorando porque você está indo. E você tem que aprender a trabalhar com esses 6 ingredientes: a autoestima, a comunicação, metas, trabalho, atitude, ambição. E, como eu disse, o que distingue o profissional do amador é paciência e persistência. Eu não preciso me preocupar com meus pontos fracos. Eu preciso me concentrar nos meus pontos fortes. E esses pontos fortes vão fazer os meus pontos fracos irrelevantes. Essa é a saída. Pois é, eu digo o seguinte, que sorte é quando preparação encontra a oportunidade. Essa é a verdadeira sorte. A sorte de você comprar na loteria e ganhar, ela é muito pequena. É mais fácil você abrir a boca e agora entrar uma mosca na sua boca, uma mosca branca na sua boca, do que você ganhar na loteria. Então, a sorte é a preparação encontrando a oportunidade. Eu era recém-formado, trabalhava na cidade de Minas Gerais, chamada Teófilo Otoni, e lá apareceu um indivíduo comprando pedras preciosas, com dor no peito. Eu fui atendê-lo, e aí o filho dele veio de Harvard, um dia ele era chefe, e acabou me levando para Harvard. Aí os meus colegas, quando eu vinha dar aula, falavam assim: daí você é um cara de sorte, hein? Você está lá em Teófilo Otoni e aparece um cara lá de Boston e te leva. Eu falei: sorte, por que não levou os outros 21 médicos que tinha lá? Sorte é quando preparação encontra oportunidade. Ele viu que eu estava preparado, que tinha terminado meu mestrado no Rio de Janeiro, e me ofereceu, me levou. Então, se você não estiver preparado, não adianta nada. Se eu te oferecer você ganhar 20 mil euros por mês para dar aula de alemão na Alemanha, e você não fala alemão, não adianta nada, não vai fazer diferença nenhuma. Então, quando você está preparado e a oportunidade aparece, e ela vai aparecer, porque eu disse para você no começo que ela aparece ou você correndo atrás dela, ou ela batendo na sua porta na forma de um problema. Então, quando ela aparece, quando junta sorte, quando junta preparação com oportunidade, isso se chama sorte. Ou seja, a sua sorte é construída por você. Essa pessoa que está esperando a deriva acontecer, não vai acontecer nada mesmo, não. Esse aqui é o grande problema. Se você não acredita, pergunte com um fracassado. Ele vai dizer que depende de sorte, por isso que ele perdeu. Tá?